Meu nome é Ricardo Camisa, seja bem-vindo a este vídeo. Hoje estarei aqui para ensinar como criar uma função personalizada para calcular o IMC, ok? Que é o índice da massa corporal da pessoa, ok? Para saber se realmente ele se encontra em um estado de saúde confortável, que ele deve manter, ou pelo menos estar preocupado em reduzir ou aumentar os quilos. Okay? Nós nos deparamos com este tipo de situações onde aqueles que têm pouco quilo, ok? Pretendem aumentar os quilos, e aqueles também que estão com quilos a mais pretendem reduzir. Então, essa é uma questão mesmo de gosto, mas chega a um nível que a pessoa deve realmente preocupar-se. Então, eu estou aqui para lhe ensinar como criar uma função personalizada para o cálculo do IMC, que é realmente o índice da massa corporal, que é dada pela altura e o peso da pessoa, ok? Então vamos lá verificar o que é que essa função retorna. O que você aprenderá nesse vídeo a fazer é, neste caso, como toda função no Excel, ok? Começa com uma igualdade, então nós temos aqui uma função chamada calcular IMC. Então, se você observar, ela já aparece aí. Então, o primeiro argumento que ele pede é o nome da pessoa. Adão, por exemplo. Que idade ele tem? Digamos que ele tem 32 anos. E qual é o peso dele? Ele está a pesar 180. E que altura ele tem? 1,60, ok? 1,60 m. E pressionamos Enter, ele nos diz: Adão, o seu índice de massa corporal é de 70,31, o que consideramos, na verdade, o nível de obesidade, e que ele deve realmente preocupar-se com o estado atual que ele se encontra nesse caso. Então, se formos reduzindo, ou pelo menos colocar isso a 100, ainda assim ele diz que está assim neste nível de obesidade. Vamos ainda aumentar a sua altura para ver se alguma coisa muda. Muda sim, mudou para sobrepeso, ou seja, esta pessoa está pelo menos acima do peso, a situação não está lá muito crítica, ou seja, ela está com pesos elevados, mas não muito crítica, é uma questão de gosto, mas a pessoa neste momento deve essencialmente estar preocupada em querer exercitar-se mais para manter o nível do seu índice corporal, no caso, equilibrado. E pronto, isso é uma questão de padrão, e os padrões existem para regularem o bom funcionamento da sociedade, ou pelo menos da humanidade. Digamos que, para esse caso, é uma questão de gosto, e também, por outra questão, é que quando nós começamos a ultrapassar os limites, quer seja superior ou inferior daquilo que consideramos ser, aliás, os especialistas consideram ser o ideal, nós passamos a ter a nossa saúde comprometida. Então, basicamente é isto. Nós vamos já para o código para ensinar como vocês criam esta função personalizada utilizando o VBA. Pronto, aqui no nosso Visual Basic, ok? Abri aquela janela sem querer. Nós temos basicamente a chamada da função, ok? Isso aqui é só simplesmente para testar. Eu utilizei isso para testar, basicamente. Mas eu chamei esta função aqui no intuito de poder realmente ser pública e eu enxergar ela lá no Excel, ok? Enxergar ela aqui no Excel, ok? Porque se ela não tivesse neste nível, nesta camada pública, ok? Porque estes módulos que pelo menos permitem a função ser visível em uma outra parte do nosso programa. Então é isto basicamente. Eu tenho aqui a chamada da função, ou seja, eu tenho aqui a criação da função, que é calcular IMC, que basicamente recebe o nome da pessoa, a idade, o peso
e altura. O que é que ela retorna? Ela retorna basicamente uma string. E é fundamental que tenha sempre um retorno e o tipo de retorno. Se fosse para retornar um número, então, ou um cálculo, nesse caso o resultado de um cálculo, ok? Teríamos colocado aqui o tipo de valor que ele vai retornar, essencialmente. E neste caso nós queremos retornar uma string, ou seja, um texto informando o estado atual da pessoa em função dos dados que ele enviou aqui nos argumentos. Se observarem, aqui nos argumentos eu começo sempre com uma palavra-chave, by val, que não é obrigatória nesses casos, ok? O obrigatório é o tipo de dado, ok? Que é string, string é texto, ok? Aqui, tudo que for string, essencialmente lá no Excel nós devemos colocar entre aspas duplas para informar que a informação que nós estamos aí a digitalizar refere-se a um texto, ok? E separamos esses argumentos com vírgula, aqui no VBA. Lá no Excel separamos com o ponto e vírgula, isso para versões de português, ou seja, de português, quer seja de português de Portugal, do Brasil, tanto faz, separamos sempre com um ponto e vírgula, mas com versões em inglês nós separamos isso com vírgula, certo? E temos novamente um argumento do tipo long, que a idade na verdade é do tipo long, ela vai requerer exatamente um valor numérico inteiro, ok? E pode ser um número muito grande, ok? Bom, a seguir, aquela questão que eu disse que a questão do by val é opcional, eu informo o peso da pessoa, que é um double, ou coisa, double. Então, este double é basicamente um número quebrado, tá? Um float ou float, tipo de dados, tá? Então, a seguir temos também a altura, que é um outro argumento que ele passa para, essencialmente, ser introduzida para cá. E observem como eu trabalho nesse aspecto. Eu trabalho com uma questão de encapsulamento, tá? Então, eu tenho um nível de herança das minhas classes. Nesse caso, eu aqui declaro uma variável do tipo pessoa, ok? Só não chamei pessoa, tanto faz. Eu poderia também chamá-la de pessoa, funcionaria sem nenhum problema aqui no Excel, pelo menos, tá? Assim, por exemplo, eu colocava aqui pessoa e aqui pessoa, aqui também pessoa, no mesmo dá o mesmo resultado. Aqui, pelo menos no Excel, não dá nenhum problema. Em outras linguagens, provavelmente pode gerar algum conflito. Então, nós temos aqui a declaração de uma variável do tipo pessoa, ok? E aqui nós instanciamos ela como uma nova pessoa, ok? E a pessoa é um objeto que tem propriedades e métodos. Na verdade, nós criamos uma classe separada daqui, ok? Que é uma pessoa, eu já vou mostrar na sequência, ok? E aqui eu abro um bloco novo, certo? Abro aqui um bloco para dizer que com esta minha pessoa selecionada, eu quero começar um construtor. O construtor basicamente é a função inicial de uma classe, tá? E eu passo para esta classe o nome que eu recebi daqui desses argumentos, a idade, o peso e a altura. E, por fim, eu chamo um método, tá? Um método de lá de dentro da pessoa, que vai me retornar exatamente o cálculo, o resultado, na verdade, deste cálculo, tá? E este calcular IMC é o nome desta função que está cá, ok? É basicamente, para termos um retorno, nós precisamos igualar o nome da função com o valor que nós desejamos. Por exemplo, se eu colocar aqui 15, ok? Colocar 15 e for para a planilha, chamar aqui a função calcular IMC, eu preciso apenas enviar os argumentos, ok? Por exemplo, aqui eu mandei o nome do Adão, na vez passada, Adão, pós. Depois eu mandei a idade, informei a idade, depois o peso e a altura, ok? Eu enviei deste jeito. E o que ele vai retornar é o número 15. Vê que as funções anteriores também voltaram a ter um valor do retorno desta função, ok? Então, o retorno da função é tudo aquilo que a resposta que virá do cálculo ou da instrução que nós enviarmos para qualquer classe ou um cálculo que poderá funcionar eventualmente numa
parte do nosso programa. Então, eu vou retroceder aqui. O que eu quero é, essencialmente, o que vai voltar, o que virá, na verdade, deste cálculo que está dentro da classe pessoa. E vamos lá para a classe pessoal. Criamos uma classe. Para criar a classe é simples. Nós clicamos no início do projeto, clicamos e aí vem inserir. Ok, insert. Nessa parte do insert nós escolhemos a última opção, ok, classe módulo, é aqui onde nós escolhemos, tá? Porque se escolher módulo só podem criar aqui essencialmente as funções, mas as classes propriamente ditas nós criamos através daquele modelo, ok? Então aqui temos basicamente a estrutura desta pessoa. Nós dizemos que a pessoa tem aí propriedades e métodos, tá? Então, as propriedades são os atributos que ele possui, tá? Os atributos que ele possui e os métodos são as ações que ele realiza, na verdade. Então, o que nós temos aqui é basicamente um tipo, criamos aqui um type pessoa, um tipo de pessoa, o tipo de pessoa, a pessoa possui nome, idade, peso, altura. E passamos tudo isso numa variável privada, tipo this, apenas para nós informarmos. Quando dissermos this, olha aqui, na medida em que nós formos dizer, invocar this, ponto, ele já traz todas as variáveis que estão dentro deste tipo de variável, na verdade, os tipos, tá? Então, esta é uma forma muito boa de se trabalhar e, aliás, esta forma ajudou-me muito a conhecer um pouco sobre a linguagem, ou seja, o TypeScript, tá? Pelo menos com o JavaScript, ajuda muito a tipar os dados, tá? A colocar os tipos de dados que você precisa enviar para aquele tipo de objeto. Então, basicamente, o construtor é aquela função que nós recebemos daqui, onde nós enviamos o nome, idade, peso e altura. Aqui, fundamentalmente, nós passamos para dentro deste tipo de dado, de tipo pessoa, passamos para dentro dela todos os valores que nós recebemos daqui deste argumento, certo? Uma vez recebido aí os valores, nós vamos agora sim trabalhar com a função que realmente faz este cálculo, que é aquela função que nós chamamos de fora lá para fazer o cálculo, que ela basicamente não recebe nenhum argumento, ok? O que é que ela faz? Nós aqui declaramos inicialmente uma variável do tipo double, que vai realmente ser o valor do IMC, e temos aqui o resultado como string, que é basicamente o texto que será devolvido depois dos cálculos. Algumas informações importantes. Como interpretar os resultados do IMC? Menor do que 18,5 considera-se como uma greza. Isso digamos que de 18,5 a 24,9, isso nós chamamos consideramos, ou pelo menos considera-se, os especialistas consideram isso como sendo um peso normal, e acho que eu também estou aqui neste peso normal. Eu queria subir um bocadinho, mas pronto, trata-se de estarmos na normalidade e já é muito confortável, mas para aqueles que acham que ainda precisam reduzir ou aumentar, fiquem à vontade. O sobrepeso está na escala de 25 a 29,9, ou seja, toda pessoa que estiver nessa escala do IMC, então esta pessoa está exatamente sobrepeso ou seja, está a sobrepeso, digamos, o seu índice de massa corporal está considerada como sobrepeso. Obesidade 1, obesidade 2 e 3, aí vai. Então, estas são as parametrizações que existem para, no entanto, sabermos se a pessoa está no peso ideal ou não. E como calcular o IMC? O IMC é calculado através do peso sobre a altura vezes a altura. Ou seja, a altura multiplicada por 2. Tá? Então, temos a altura ao quadrado, tá? A altura ao quadrado
basicamente o peso sobre a altura ao quadrado, digamos isso. E o resultado disso nos remete a um valor em quilogramas por metro quadrado. Basicamente, é isto que nós temos. Os resultados que advêm deste cálculo são expressos em quilograma por metro quadrado. Bom, por que é importante saber sobre o IMC? Saber o IMC é importante para verificar se o peso está de acordo com a altura da pessoa. Além de ser um importante instrumento para saber se existe risco de desenvolvimento de uma doença, ou, nos casos das crianças, se o IMC pode essencialmente nos informar o desenvolvimento de acordo com o esperado. Além disso, saber o IMC é possível também para verificarmos qual o peso ideal, e assim também as pessoas procuram entender se estão acima ou abaixo do peso recomendado para a sua altura. E basicamente isso é uma questão relativa. Eu posso ser alto e pesar menos, ou posso ser alto e pesar mais. Mas vamos para, essencialmente, o que a função realiza. Essa parte, onde temos o peso dividido pela altura sobre ou seja, dividido pela altura vezes a altura, ok? Nós traduzimos desta maneira, ok? Este peso da minha classe, desta pessoa que está atualmente instanciada, ok? Sobre altura sobre esta altura ao quadrado. Eu poderia ter posto aqui vezes altura, tá? É a mesma coisa, teríamos o mesmo resultado. Mas, basicamente, eu simplifiquei desta maneira, ok? E faço um select case para verificar se o valor, esse valor arredondado, né, em duas casas decimais, digamos, está nesses intervalos. Se for menor que 18,5, o resultado, que é aquela variável string, do tipo string, que será o nosso retorno, na verdade, vai receber this.name, ok? O nome da pessoa, ok? Vem o nome da pessoa e diz um texto. Aparece aí, concatenamos, unificamos esse texto com outro texto. Lembre-se que aqui há um espaço, senão o texto fica todo grudado. Então, aqui aparece essa parte. O seu índice de massa corporal é de, juntamos novamente com o valor desse nosso rounded, ok? Para arredondar o IMC, que é o valor praticamente que nós achamos deste cálculo, ok? Deixando ele com duas casas, no máximo com duas casas decimais, e aqui o estado da pessoa, ok? Então, basicamente, essa é uma comparação, esta é uma comparação apenas de um valor, e aqui faço comparação de um intervalo. Então, sempre que quiser utilizar o select case para verificar mais possibilidades em um único caso, basicamente, tu tens aqui o valor to até X, ok? E aqui basicamente faço o mesmo e essencialmente o que vai mudar aqui são os status dos resultados. E o resultado é retornado aqui na função calcular IMC. Basicamente terminamos por aqui. Esta função, ao ser invocada aqui, ela vai retornar aquele resultado e este resultado vai voltar para a nossa função que foi chamada aqui no Excel. Agora, quando eu volto a pressionar um Enter, basicamente nós temos aqui o resultado esperado. Espero que tenham gostado. Ficamos por aqui e até já.